Paz do Senhor, irmãos. O pessoal está aí, né? Vamos lá. Dar continuidade falando sobre caráter cristão, que se constrói, se dá no interior e se expressa as atitudes. Nós já falamos sobre isso. O caráter cristão é expressado de dentro para fora, e vemos que Deus usa a cruz, as circunstâncias e o deserto, dentre outras situações, para trabalhar em nós esse caráter. Até aqui tudo bem? Do que foi falado, do que foi anunciado, está tudo tranquilo? Muito bem. Agora nós vamos ver as características do caráter cristão, tá? E é importante também nós nos voltarmos para o texto bíblico, mas antes disso, a lição diz assim: características do caráter cristão. O caráter expressa aquilo que a pessoa é verdadeiramente. Uma das perguntas para uma autoanálise do caráter é: quem tenho sido quando ninguém está vendo? O verdadeiro caráter costuma revelar-se exatamente quando a pessoa está sozinha, sem ninguém para observá-la. O Sermão do Monte, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, é um dos mais importantes sermões descritos nos Evangelhos, porque nele estão representados grandes valores do reino de Deus. Os fariseus, líderes religiosos da época, preocupavam-se com os mínimos detalhes da conduta e equivocadamente deixavam de lado o caráter, que é uma expressão do coração. Jesus ensinou nesse lindo sermão que a conduta cristã é decorrente de uma transformação interna no caráter. Nós temos insistido nessa verdade de que, diferente de outros segmentos filosóficos e religiosos, a vida cristã, ela, na verdade, se dá não só em observação de leis, de princípios, de regras, e tudo isso existe, tudo isso é válido. Nós não podemos desconsiderar as leis, as regras, os princípios, os valores, porém, a prática dos mesmos, ela resulta de uma experiência real com Deus. Não é nada forjado, forçado. É natural a partir da experiência do novo nascimento, e ela é conduzida, ela é dirigida, ela é potencializada, ou energizada, como você quiser, tanto faz, pelo Espírito de Deus. Isso significa, irmãos, que o que nós vamos falar agora, que são os princípios do reino, nós vamos entrar em Mateus capítulo 5, e logo em seguida ali nas bem-aventuranças. Jesus não está falando ali de regras a serem seguidas, é muito mais do que isso. Ele está falando de valores e princípios que o discípulo, o cidadão do reino, ele expressa naturalmente, ou dentro desse processo de amadurecimento na vida cristã. Quando eu digo naturalmente, porque ele não vai forçar ser, por exemplo, pobre de espírito. Ele não força isso, ele não finge isso. Ele é. O cidadão do reino é. Mas, para que essa realidade ela se evidencie dia a dia, ele precisa expressar isso de uma forma natural. E quando eu digo natural, é no seu dia a dia, porque embora seja natural nesse sentido, no dia a dia, nos relacionamentos, ela é sobrenatural pelo fato de que é o Espírito de Deus que o capacita e o ajuda. Então, regras e princípios e valores na palavra de Deus, no reino de Deus, na vida cristã, elas não estão soltas, elas não estão ligadas apenas ao ato da vontade, do arbítrio,
eu decido fazer e pronto, e vou fazer, ou da mente, que eu estou pensando nisso, eu estou ocupado com isso, então isso domina a minha mente, porque embora envolva tudo isso, mas o fator aqui diferencial de qualquer outro segmento, por assim dizer, filosófico ou religioso, é que esses valores eles se expressam a partir de uma realidade da vida com Deus. Os irmãos entendem isso? Porque isso se pode fingir, pode se forçar por um bom tempo. E aqui o autor da revista, aqui, o escritor, ele cita o exemplo dos fariseus. Agora imagine você a conversa de Jesus com Nicodemos, Evangelho de João capítulo 3, só para você ter uma ideia. Quem era Nicodemos? Nicodemos era uma referência em Israel, referência em conhecimento bíblico, referência em piedade, referência em conhecimento e obediência de mandamentos. Um homem extremamente disciplinado, piedoso dentro da sua realidade religiosa. E Jesus diz para ele que Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino. Imagine que um fariseu, um religioso, ele jejuava 2 vezes por semana, orava 3 vezes por dia, fora as orações ao longo do dia, lia constantemente o Antigo Testamento. Jesus está falando não para um homem perverso, para um homem que estava afundado em práticas imorais. Não. O que isso nos diz? Exatamente. Preste bem atenção. A pior manifestação de iniquidade é aquela que é manifesta através da religiosidade. Porque ela não é nem perversa na sua totalidade, porque ela está escondida através de uma prática piedosa. Imagina o choque para Nicodemos ouvir isso de Jesus. Você tem que nascer de novo, cara. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino, você está perdido. Em outras palavras, até certo ponto, até certo sentido, Jesus desconsiderou completamente a vida piedosa de Nicodemos. Estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos, se você morrer hoje, com toda a sua piedade, religiosidade e conhecimento, você vai sofrer eternamente longe de Deus. E esse é o diferencial do Evangelho. Ele nos leva além da religião. É a única experiência na vida humana que verdadeiramente transforma o ser humano e o traz para uma realidade de ser humano na sua integralidade. Porque se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vemos o homem longe de Deus, ele é um ser, é como se ele fosse um ser irracional. É um animal sem nenhum controle. Quando o homem se rende a Cristo e é nascido de novo, ele nasce de novo, o Espírito de Deus começa a transformá-lo à semelhança de Cristo, perfeito homem, perfeito ser humano. Porque raciocine comigo, nós viemos da onde? O ser humano veio da onde, irmãos? Do pó. Veio do pó. Então significa que
A existência dele é produto de um milagre. E o ser humano é o único ser criado à imagem e semelhança do Criador. Você não vê essa expressão com relação a um querubim, a um serafim, a um anjo, a um cavalo, um burro, a uma vaca, não. Um macaco, hipopótamo, não. Deus disse isso única e exclusivamente para o ser humano. Imagem e semelhança de Deus. Partindo desse princípio fundamental, o homem não é um animal racional. Ele é imagem e semelhança do Criador. Mas longe de Deus, vivendo a sua própria vida independente de Deus, o seu estilo de vida, ele se torna um animal irracional. Deu para entender ou não? Está gravado aí, né? Essa é a realidade. E por isso a regeneração nos transforma. Irmãos, é uma transformação que, na sua essência, olha só, a Bíblia diz que nós vamos crescer de glória em glória, isso na eternidade, produto do novo nascimento agora, porque nós já começamos a viver a eternidade a partir do novo nascimento, já começamos a viver essa realidade, tá? A vida é eterna, quando Jesus fala em João 3, em João 17:3, a vida eterna é esta, ele não está falando de céu, ele está falando de uma qualidade de vida sobrenatural. Nós já começamos a viver essa vida quando nós nascemos de novo. E a sua plenitude será quando nós estivermos num corpo glorificado, no novo céu, na nova terra. A eternidade não será suficiente para revelar tamanha experiência. Dito isto, vamos lá então para o Sermão do Monte, amém? Entenderam tudo ou não entenderam nada, nós vamos continuar caminhando aqui, debaixo da graça divina. Evangelho de Mateus, capítulo 5. A partir do verso 1, eu vou começar a ler aqui, eu vou ler para vocês acompanharem, para a gente andar um pouquinho mais rápido. Eu pensei, sinceramente, em nós lermos todo o sermão hoje. São 3 capítulos. Entendeu? Mas devido à reação de alguns só em falar. Mas o propósito aqui, eu quero que você em algum momento se retire para ler, tá? Esse sermão, porque esses são os princípios da vida cristã para agora, tá? Se você pegar alguns comentaristas, eles vão dizer, não, isso é para a realidade eterna, porque é impossível. Não, Jesus está falando agora, começa agora e entra na eternidade, e lá continua, amém? Olha só, você encontrou Mateus capítulo 5, verso 1, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele, então ele passou a ensiná-los. Vamos parar aqui. Jesus constantemente estava ensinando os discípulos, caminhando com eles, assentado à mesa, né? Mas quando, nesse contexto aqui, quando um mestre queria falar algo solene, importante, revelar não somente a sua mente, mas o seu coração, seus discípulos se assentavam e ele se assentava um pouco mais acima, dizendo para eles que o que ele iria falar agora, o que ele vai falar agora, é de extrema importância, é fundamento para a vida. Então, quando nós lemos aqui que ele viu as multidões, né, subiu ao monte, ele sobe, ele se coloca num lugar, né, de destaque, ele se assentou e seus discípulos se aproximaram. No original, na verdade, os seus discípulos assentam-se aos pés de Jesus. E esta expressão aqui, e passou a ensiná-los, ou então a dizer, ele vai pronunciar um oráculo, uma palavra divina. É Deus falando
com o homem. Então daí a sua importância. Aí ele começa aqui no verso 3, dizendo assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Um dos princípios fundamentais para o entendimento e a compreensão do texto sagrado é saber qual a ênfase que o texto está dando, qual a palavra, qual a ênfase do texto. Para saber, tanto no Antigo como no Novo Testamento aqui, né, a ênfase era apontada da seguinte forma: uma palavra que se repete. Se repetiu a palavra dentro daquele texto ali, a ênfase está ali. Deve-se começar a pensar a partir dali, a fazer a leitura correta do texto, a interpretação do texto a partir dali. Lembrando que o princípio é básico: leitura correta, interpretação correta, aplicação correta. Então tem que ler o texto, deixando que o texto diga exatamente o que ele está dizendo. Não é o que eu quero que ele diga, não é o que eu já ouvi falar acerca dele, mas o que ele está dizendo. Qual a palavra que mais se repete aqui? Bem-aventurança, makarios no grego. Está falando de extrema, sobrenatural felicidade, alegria, gozo, prazer, satisfação. É significativo que Jesus começa o seu principal sermão, um dos principais sermões, né, falando sobre a felicidade. Quem não quer ser feliz? Né? Quem não quer ter alegria? Então, a ênfase aqui é que o cidadão do reino, em primeiro lugar, ele é feliz. Você é cidadão do reino? Amém. Então não é que ele vai ser, ele é. Jesus está falando aqui da natureza do cidadão do reino, da cidadã do reino. Lembrando que no reino de Deus só tem cidadão e cidadã. Vamos desenhar aqui. Vou repetir: no reino é como no princípio lá, é cidadão e cidadã. E o cidadão e a cidadã do reino de Deus, eles são felizes. Não vão se tornar, não, isso é uma realidade, é uma verdade absoluta, pois não? Fantástico. Salmo 1. Isso. O Salmo 1 é a porta de entrada para o saltério ali, para interpretar os demais. Salmo 1 e 2, tá? Mas é a porta de entrada para a interpretação dos Salmos, do livro de Salmos. É justamente o Salmo 1. Bem-aventurado. A bem-aventurança aqui é uma alegria sobrenatural. Isso significa que, em primeiro lugar, ela é fruto de uma experiência sobrenatural com Deus. Quando nós nascemos de novo, nós já recebemos essa alegria. Por isso que o texto sagrado diz que a alegria do Senhor é
Segundo lugar, esta alegria, por ser sobrenatural, ela não depende e não está fundamentada nas circunstâncias. Ela já está aí. É fruto do Espírito em nós. Eu não preciso pedir por essa alegria. Eu não preciso orar e clamar, Senhor, me dá. Não, já está aí. Eu tenho que viver essa realidade. Amém? Agora, olha só, de que maneira essa alegria se manifesta? Ela se evidencia, ou eu experimento, eu sinto, use a expressão que você quiser. Primeira coisa, o texto sagrado diz, e aí a primeira característica, né, do caráter cristão, ele diz assim: bem-aventurado, feliz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A tradução aqui, ela é bem fraca, porque no original é miserável. Tá? Miserável, aquele que é miserável de espírito. Percebam que a miséria não é material, circunstancial, não. É de espírito, está olhando para dentro. Por quê? Porque a bem-aventurança é interna. Ela se manifesta, mas ela é interna. Ok? Então, bem-aventurado é o pobre de espírito. Ele é miserável no seu homem interior, totalmente miserável, totalmente dependente do seu Criador. Qual que é a ideia aqui? Tá? Eu vou ler o que está na lição aqui, depois a gente vai ver alguns textos para a gente ter um entendimento e uma compreensão do que Jesus está falando aqui. Humildade é a primeira característica ensinada no Sermão do Monte. A humildade é o primeiro e mais importante traço do caráter cristão. Deus trabalha em seus filhos para que esses sejam humildes, Os demais traços virão em consequência de uma vida humilde. Humildade não depende do tempo de igreja ou da quantidade de atividades executadas dentro dela, tampouco do conhecimento intelectual ou teológico. Ela depende de como respondemos diariamente de forma prática aos ensinamentos da palavra de Deus. Humildade não significa pobreza, fraqueza, boa educação ou timidez. Humildade, pela ótica bíblica, significa agir de acordo com a realidade de que somos servos de um rei. Ela é produzida em nós quando conhecemos a nós mesmos, a ponto de saber o quão dependentes somos do Senhor. Assim, teremos a certeza de que todo poder vem de Deus e que a salvação não é mérito nosso, mas simplesmente graça de Deus. O Dr. Martin Lloyd-Jones define a humildade como o processo conduzido por Deus para nos levar ao completo esvaziamento de nós mesmos. Tudo deve passar pela cruz de Cristo. Nosso carisma, inteligência, habilidades naturais, liderança, eloquência, criatividade e experiência. Nada disso, nada mesmo, é útil para Deus se não passarmos tudo pela cruz. A humildade nos leva a depender totalmente de Deus. Uma pessoa humilde aceita a correção, pede perdão com facilidade, é transparente em suas ações, compreensiva com as limitações e falhas do próximo e frequentemente honra os outros. Uma pessoa sem humildade age de maneira diferente. Ela preocupa-se excessivamente com sua reputação. O que é reputação? O que os outros pensam de mim. O que é caráter? O que Deus está vendo em mim. Busca pelos melhores lugares e posições, quer sempre a justiça humana, age com nervosismo ao ser corrigida, vive uma vida secreta em várias áreas, elogia pouco e gosta de trazer a glória para si mesma. Esses não são humildes, são altivos de espírito, deles não é o reino dos céus. Vamos para a palavra?
Até aqui tudo bem? Está tudo tranquilo? Eu não estou muito tranquilo. Confesso para os irmãos que não estou nada tranquilo. Entendeu? Eu acho que até o cara só faltou botar meu nome em algumas situações aqui, mas vamos lá. Pois não. Um certo sentido, sim, porque Jesus vai falar aqui no Sermão do Monte que, olha só, no sentido de que o Espírito opera em mim, eu correspondo, tá? Só para responder o que está sendo colocado, olha só, Mateus capítulo 5, versos 13, 14, 15 e 16. Vou ler. Vocês são o sal da terra. Mais uma vez está declarando, tá? Verso 13. Estão comigo aí? Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Atenção aqui, olhe para mim. Sal e luz, tá? São as bem-aventuranças. Isso tem que ser exteriorizado, tem que ser praticado, tá? Isto é, a experiência subjetiva, interior, ela tem que se tornar objetiva, na prática, eu tenho que praticar. Então, nesse sentido, é uma obra que seja do Espírito de Deus em mim e me capacitando para realizar. Dá para entender assim ou não? Tá? Olha só o que ele vai fazer agora. Vai falar agora no verso 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. As boas obras aqui são as bem-aventuranças, que resumindo significa ser sal e ser luz. Nós não somos salvos pelas obras, mas a salvação se evidencia por boas obras. Não basta dizer eu sou salvo, isso tem que ser visto pelas boas obras. Aí entra a questão lá da árvore, dos frutos, ok? Deu mais ou menos para entender aí? Isso, a natureza do sal é ser, isso, a natureza. Isso. Sim. Efeito do sal. Que ele tem o seu diferencial, o seu tempero, pela sua Natureza. sua característica, Isso. particularidade. Então é natural que se exteriorize. É interessante, ainda falando sobre o sal aqui, que eles tiravam aquelas, por assim dizer, pedras de sal do Mar Morto, né? E eles deixavam um bom tempo afastado assim e perdia o seu sabor, né? Sua salinidade. Então eles faziam pedras para calçar as ruas. Por isso que diz, ó, perdeu a sua natureza, vai ser pisado pelos homens. Quando Jesus disse isso, eles sabiam de que Jesus estava falando. Se eu perder essa natureza, sim. Mas não é possível ter a natureza do novo nascimento E não produzir. Exatamente. Isso. Aí nós voltamos lá para o início do exemplo dos fariseus. É possível obedecer sem um coração regenerado? Até certo ponto é. Mas é impossível ter um coração regenerado e não obedecer. Porque se evidencia. Ok? Dá para entender aqui, irmãos? Então vamos lá. Sofonias capítulo 3, versos 11 e 12. Está na Bíblia aí, tá, irmãos?
Me ajuda a te ajudar aí. Sofonias capítulo 3, versos 11 e 12. Quem achar aí pode ler. Olha só, percebam o contraste ali que ele está falando que vai remover os orgulhosos. Fica aí bem na foto aí, não, aí chefe, hein? E aí ele vai deixar só os humildes, né? Isso é ser pobre de espírito, tá? Ele teve uma experiência genuína, morreu para si mesmo, e agora ele vive para Deus. O pobre de espírito, o miserável de espírito, ele reconheceu a sua pobreza e a sua total dependência de Deus. O contrário de o pobre de espírito é o orgulhoso, é o soberbo, é o arrogante. É aquele que vive como se Deus não existisse, independente de Deus. Perceba que as bem-aventuranças, elas são princípios totalmente contrários dos valores do mundo. Se não, vejamos, dentro de um sistema mundano, essa bem-aventurança aqui, bem-aventurado os pobres ou bem-aventurado o rico? É o rico. É o rico de espírito, é o orgulhoso, é o soberbo, é o arrogante, é o forte, né? É o eu sou, que não é nada. Isso. Ok? Vamos lá então para o Salmo 34, verso 6. Salmo 34, 6. Olha só, o pobre de espírito, ele não só reconhece a sua total dependência de Deus, mas ele expressa isso correndo para Deus na sua aflição. O contrário também é verdadeiro. O orgulhoso tenta fazer de tudo com as suas próprias mãos, na sua experiência, e depois que ele quebra, né, a sua face, para não ofender o cliente, ele busca Deus. Sim. É interessante que a grande maioria tem complexo de inferioridade, mas não tem complexo de superioridade, né, irmãos? Aliás, existe complexo de superioridade? Quem pode me ajudar aí? Complexo de inferioridade é eu querer ser o centro. É a raiz de todo orgulho. Não é complexo, é pecado. É querer ser o centro. Lógico. Além daquilo que é normal. Entendeu? Porque nós não vamos também aqui, de forma alguma, desconsiderar o fato que, por ser imagem e semelhança do Criador e ser um ser social, o homem não só precisa dar atenção, como ele precisa receber atenção. Mas quando isso se torna um complexo, entre aspas, de inferioridade, ele passou do limite natural de querer ser visto. Ele quer ser o centro. Partindo desse princípio de complexo de inferioridade como o princípio de querer ser o centro, todos nós nascemos com esse complexo. A Bíblia chama isso de pecado. Orgulho. Isso, necessidade de autoafirmação, autovalorização, e tudo que é alto, na verdade, é ralo. Aí Por exemplo, quando a gente não perdoa, sim. quer perdoar, aí isso eu não perdoa. Então a gente
Eu lembro de uma situação uma vez, alguém chegou para nós para conversar comigo, com a Ângela, e trazendo uma situação, já faz um tempo já, e eu estava percebendo, mas o problema dessa pessoa não é esse. Ela está falando, porque eu estou com dificuldade aqui, ali, não sei o que, papai, foi falando e tal, e aí de repente eu já estava meio cansado daquele negócio ali, porque eu sofro, porque eu choro, porque eu sofro, e tudo eu e tal. Me diz uma coisa, tem família? Tenho. Tem pai, tem mãe? Tenho. Como é que é o teu relacionamento com os teus pais? Gelou. Já está aqui. Sofrimento. Me dou muito bem com a minha mãe, meu pai também. Tá, mas e o teu pai? Você dá bem com ele? O meu pai, eu não me dou bem com ele. E ele, qual a razão? Ela colocou algumas razões, né? De não tratar ela como filha, aquela coisa toda. Eu disse assim, e por que você não perdoa o seu pai? A resposta foi, eu não posso perdoar. Eu preciso de cura. Mas isso me falou em lágrimas, né? E a Ângela ali segurando da mão, passando a mão. Eu disse, você não precisa de cura. Você precisa de arrependimento. Perdão é mandamento. Mas aí está o óbvio do Espírito, ele vai direcionando a pessoa. Será Espírito, Deus me perdoou. Quem sou eu para negar o perdão? Exatamente. Ele se coloca no lugar da miséria do outro, porque ele sabe quem ele é. Miserável. Miserável, sim. Isso. E é essa questão que muitas vezes as pessoas não entendem, mas a pobreza de espírito, ela é tão importante, e tanto é que Jesus começa por ela, porque como vai desenvolver os demais. Isso. Aí que está. Não partir por esse entendimento. Isso. É a porta de entrada. Exatamente isso. Todas as demais bem-aventuranças, elas estão em sequência, tá? A porta de entrada é essa aqui. Pois não? Sim, sim. Exatamente. Exatamente. Porque depois da teologia da libertação, da teologia da prosperidade, tá? Que era a centralização nas coisas materiais, tá? Logo em seguida ela preparou o caminho para a teologia humanista de hoje, que é a teologia coach. Porque o coach tem o seu lugar, irmãos, nós não negamos isso, entendeu? Só que a teologia coach é o seguinte, você é o centro. A teologia bíblica vai dizer, Deus é o centro. Colossenses vai dizer o seguinte, que Jesus é o centro de tudo. E outra coisa também que aí que vem, né? A bem-aventurança, ela é uma alegria tão verdadeira, né? Uma obra do Espírito tão verdadeira, e ela acontece em meio ao reconhecimento da nossa necessidade de Deus, da nossa miséria interior. Agora, a euforia, que é uma alegria que vem e passa, Circunstancial. ela é produzida pelas circunstâncias. Exato. Ou seja, se você é motivado por alguma situação ou por alguma palavra, aquela alegria, você vai ter o benefício dessa alegria, mas ela é uma euforia. Ela é provocada por algo que, quando cessar, também cessa o seu efeito. Cessa o seu efeito. Diferente da bem-aventurança. Sim. Porque é vício, né? Exatamente. É vício. Isso que é verdade. Estamos indo bem, graças a Deus. Isaías 57, versículo 15.
Isaías 57, livro do profeta Isaías, capítulo 57. Olha só que fantástico. Ele habita num alto e sublime trono. Não há nada e ninguém acima de Deus. Está falando da sua transcendência. Mas o Deus transcendente, Ele é imanente também. Ele habita onde? Ele habita com o quebrantado, contrito de espírito. É a mesma palavra. E não somente isso, olha só, lê de novo aí, irmão Cláudio, porque olha só, a fonte de motivação do que nós estamos falando, olha só, pode ler de novo. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito humilde e novo alento ao coração do contrito. Então olha só, você é pobre de espírito? Sim ou não? Eu já perdeu a certeza já. Meu Deus do céu. Você é pobre de espírito. Você é nascido de novo, você é pobre de espírito. Então Deus habita em você. Porque é aí que Ele habita. Ele não habita com o soberbo. Não, irmãos. Porque é totalmente contrário ao caráter divino. Agora olha só. Ele traz ânimo e alento. Você quer ânimo? Você quer alento? Você quer motivação maior do que essa? Não existe, irmãos. Você abrir os olhos pela manhã, a primeira coisa que você pensa, Deus habita em mim. Ele não só, irmãos, Deus não só está conosco, que já seria maravilhoso, mas mais do que isto, Ele habita em mim. Já falamos aqui, a pessoa mais próxima de você é Deus. Habita. E não somente isto, mas a sua habitação, o seu usufruir da sua habitação em comunhão com Ele, Ele é fonte de alento, Ele é fonte de ânimo, Ele é fonte de motivação, Ele é fonte de continuar. Ele. Não são os meus sonhos, é Ele. E Ele me dá sonhos. Você tem sonhos de Deus no seu coração? Na sua mente? A única maneira de você alimentar os sonhos de Deus no seu coração, não deixá-los morrer, é um relacionamento íntimo com Ele, porque Ele é a fonte dos seus sonhos. Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É nele. Se anime nele, se fortaleça nele, busque alento nele, somente nele. O pobre de espírito. Olha só, ainda no livro do profeta Isaías, já apontando para o Novo Testamento, para não dizer que está só no Antigo, né? Isaías 66, verso 1 e 2. Depois, alguém abra para nós Lucas capítulo 4, verso 17 e 18. Primeiro, Isaías 66, verso 1 e 2. Ok, olha só, para quem Deus olha, preste atenção que eu vou falar para você. Vocês lembram da bênção araônica, que fala sobre os olhos do Senhor sobre ti? O olhar de Deus, na verdade, está falando do seu favor gracioso. Entendi o seguinte, a expressão Deus olha para mim, tá? É que em primeiro lugar eu sou propriedade dele.
É Ele quem cuida de mim. Mas também tem um outro sentido. Deus olha para mim porque Ele me cuida. Ele me protege. O seu favor, a sua graça ou o seu sorriso está sobre mim. E o texto que a Tuti acabou de ler é justamente isso. Para quem Ele olha? Para quem o seu olhar está voltado de forma terna, amorosa e misericordiosa? Para o pobre de espírito. E aí tem mais uma manifestação da pobreza de espírito. O pobre de espírito, ele treme diante da palavra de Deus. Deus está falando. Ele para tudo para ouvir Deus. Ele treme e teme do falar de Deus. Aí, irmão, nós vamos abrir um leque, mas vamos aproveitar. Reverência no culto. Você sabe que eu fico muito alegre, muito feliz, quando eu estou pregando e olho para alguns, para algumas, que estão no celular, que estão bem à vontade, na casa do Pai, sabe? De corpo presente, mas de espírito ausente. O pobre de espírito, ele para tudo para ouvir a voz de Deus. Há um temor, há uma reverência, há um respeito, há uma consideração. Eu lembrei de uma experiência que eu passei, muito constrangedora, mas me chamou muita atenção. Eu fui para um casamento civil, nós éramos, eu e Ângela, padrinhos, do noivo, ou da noiva, eu não lembro agora. E em São Paulo, e lá em São Paulo, várias salas, vários casamentos acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. E nós estávamos esperando ser chamados. E do lado de fora da sala tinha um cartaz que dizia assim: antes de entrar, desligue o seu celular. Me chamou a atenção aquela questão ali. Aí quando eu entrei na sala, que o secretário chamou, estava lá o juiz de paz, para fazer o casamento, uma celebração, aquela coisa toda ali. Eu entrei e eu lembrei do cartaz lá fora. Isso o juiz já estava começando a falar. Citou o nome do noivo, depois o nome da noiva, e eu levei a mão para pegar o celular e desligar, e o celular toca. Olha que maravilha. O juiz fez assim: desliga agora, senão tu sai preso daqui. Não leste o que está lá fora? Nós vamos esperar você desligar o celular. Nessa delicadeza, irmão. Aí eu desliguei o celular, querendo que a terra se abrisse. Por que não se abre agora a terra? E logicamente minha esposa viveu esse momento também, compartilhando do mesmo constrangimento. E eu, por incrível que pareça, irmãos, porque, quem anda comigo sabe, eu não me indignei naquela hora ali. Eu não me indignei, eu não tive vontade de bater nele nem nada, porque geralmente é o que acontece comigo. Mas eu fiquei pensando, aquilo foi tão forte que me chamou a atenção, digo, puxa vida, como ele leva a sério o que ele está fazendo. E como ele está valorizando, não somente o casal, mas os que estão acompanhando. E eu logo transportei isso para Deus. Será que eu tenho essa mesma seriedade para com Deus? Porque convenhamos, irmãos, nossos dias difíceis não justificam nenhum tipo de reverência diante do Senhor. Ele é Pai, Ele é misericordioso, amoroso. O amor dele é incondicional, mas isso não significa que esses valores estão concorrendo com sua santidade. Ele continua sendo santo.
e requer de nós, pobres de espírito, reverência. 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 Por 2 vezes, nesse ano que eu lembro, não sei se houve mais alguma outra situação, eu ouvi o pastor Wagner, de púlpito, chamar atenção para que prestasse atenção na palavra que estava sendo pregada. E aquilo, confesso que me entristeceu muito, porque ainda nós precisamos caminhar, ou alguns de nós precisamos ainda caminhar na direção da reverência e do temor. Porque o Deus que habita no alto e sublime trono, que é santo, habita em nós. Eu lembro aqui também, teve uma vez aqui no salão, aqui, acho que é um negócio de perguntas, não sei quem, com a juventude. Eu não lembro o nome da programação, mas eu acho que é Altas Horas, isso mesmo. E a Sueli me perguntou sobre a questão do culto, porque nós começamos o culto em o nome do Senhor. E tudo que é feito em nome do Senhor, o nome é a própria pessoa. Não é apenas uma nomenclatura, um título, não. É a pessoa. Nome significa pessoa. E quando nós começamos uma reunião, um culto em nome do Senhor, a presença dele é manifesta de uma forma singular, até porque ele está em todos os lugares, mas não são em todos os lugares que ele se manifesta. E sua presença é diferenciada quando nós invocamos o seu nome em uma reunião, em um culto. Ele está de fato presente para receber o que pertence única e exclusivamente a ele. Isso significa que requer de nós, irmãos, um santo procedimento e reverência. A pessoa de Deus. Eu já ouvi em minhas reclamações e indignações, né, com algumas pessoas, com alguns pregadores, alguns pastores, da minha própria esposa. Eu não escuto fulano, mas eu estava num culto de uma determinada igreja, eu estava meio quebrado com o pastor lá, não gostava mesmo dele e tal, aquela coisa toda, e quando ele ia pregar, eu não prestava atenção, e fazia algumas críticas, né, me achando, e em alguns momentos eu expressava isso, e a minha esposa disse: olha, se você não considera ele, mas pelo menos o Deus no nome de quem ele está pregando. Porque é fato, irmãos. Olha o que Jesus disse em relação aos fariseus, os religiosos, hipócritas, sepulcros caiados. Jesus foi firme com eles. Jesus chamou eles de filhos do demônio. Mas olha só o que Jesus disse: ouçam o que eles dizem, não fazem o que eles fazem, mas ouçam o que eles dizem, porque o que eles dizem é verdade. Porque eu usava do argumento: não, o cara não vive desse jeito aí, o cara não está nem aí. Mas se o que ele está falando em nome de Deus é verdade, eu vou ouvir o que ele está falando. Isso para mim foi muito difícil. Estou falando da minha experiência. Muito difícil. Muito difícil eu me dobrar, me render, me submeter, me humilhar, tá? E viver a realidade do pobre de espírito, porque eu justificava o meu orgulho, a minha soberba, a minha arrogância, a minha altivez, com erros e falhas de quem estava falando, e a minha mágoa e ressentimento. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Mas diante de Deus não tem justificativa, porque pode ser um fariseu, filho do diabo, mas se ele está falando a verdade, o que vale é a verdade. E eu sei que Deus está falando conosco nesta noite. Esse é o pobre de espírito, irmãos. O evangelho é muito mais profundo do que se apresenta por aí. Esse é o desafio, porque o Senhor olha, seus olhos estão voltados para aquele que treme diante da sua palavra. A palavra de Deus é aberta, basta ela ser lida.
Às vezes algumas pessoas chegam aqui, olha, eu não vou fazer nenhum comentário, só vou ler o texto. É suficiente, porque o que está sendo lido é a palavra de Deus. É Deus falando através da sua palavra. Para encerrar, eu estava ouvindo um pregador aí bem pentecostal, cara firme, meu Deus do céu. E ele falando sobre o crescimento na fé e falando sobre algumas práticas, né, piedosas, dentre elas a leitura da palavra. E ele disse: você acha que você vai edificar a sua vida? Você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, lendo a Bíblia na frente da televisão, na frente da tela de um celular ou comendo bolacha? Eu disse: meu Deus do céu, mas esse cara aí, ele foi bem incisivo nisso. Você tem que desligar a televisão, o celular e dar exclusividade para aquele que é o centro da sua vida. Então não leia a Bíblia, não ore. E alguém que estava do meu lado vendo assim: mas ele é radical, né? Ele é bem radical. Mas ele está certo. Exclusividade é uma das características de quem se exercita na reverência. Amém, irmãos? Tinha outros tantos textos aqui, pelo menos mais 2, mas a gente vai caminhar. Esses são suficientes para hoje. Vamos orar. Eu quero te lembrar pela palavra de Deus que você é bem-aventurado. Você está em Cristo. Você é pobre de espírito. Você foi condicionado a se humilhar diante de Deus e usufruir da sua presença, porque Ele habita num alto e sublime trono, mas também com o quebrantado e contrito, com o humilde de espírito. Pai, nós te damos graças nesta noite, Senhor, porque Tua palavra é a verdade. E te damos graças por nos lembrar nesta noite que uma vez em Cristo Jesus, nós somos bem-aventurados. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. É bem verdade, Senhor, que é um processo de transformação, onde o Teu Espírito está trabalhando em nós, mas são declarações do Senhor Jesus ao nosso respeito, de nós, que nos foi dada a graça da salvação nele mesmo, e por isso te bendizemos, e te damos graças porque a boa obra que o Senhor iniciou em cada um de nós, o Senhor é fiel para completá-la até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Pai, que continuemos em Cristo, no poder do Teu Espírito, manifestando esta bem-aventurança, o pobre de espírito, que, ó Deus, te reverencia a Tua boa palavra, Senhor, que, ó Deus eterno, tenha um coração quebrantado e contrito, inteiramente voltado para Ti, Senhor, que ouve e atenta para a Tua voz, ó Deus, em obediência. Graças Te damos, ó Deus, e assim como o Senhor nos trouxe, leva-nos agora para os nossos lares e para onde tiver que irmos, debaixo da Tua poderosa mão, dando-nos uma noite de descanso e continuar de semana, debaixo da direção do Teu Espírito. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe.